Hoje eu converso com o Dr. José Vicente Contatori, que é especialista em implantodontia e conversa conosco sobre perda óssea bucal. Vamos agora bater papo? Já vamos começar entendendo sobre as questões de perda óssea. Vou conversar com o Dr. José Vicente Contatori, que é especialista em implantodontia. Tudo bem, doutor? Boa tarde. É um prazer, Jack, estar com você nesse programa tão bem apresentado por ti. Obrigada. Falando sobre um assunto que traz ainda muitas dúvidas. Doutor, eu quero começar ilustrando uma realidade que eu sei que é do nosso país e que talvez a pandemia tenha até enfatizado, que é a situação das pessoas quebrarem um dente, perderem às vezes um ou dois dentes e irem deixando para lá, Isso pode ser perigoso? É extremamente perigoso porque muitas vezes a mobilidade, a queda de um dente está relacionado com a perda óssea. A perda óssea, ela é silenciosa. Você desenvolve a perda óssea e não tem sintomas efetivos dela. Por quê? Porque imagina você que o osso é minha mão esquerda. A gengiva recobre e protege o osso como se fosse um tapete. Então, o paciente ou a paciente, numa determinada situação, começa a perder osso. Como essa gengiva já não tem mais apoio ósseo, quando você força essa gengiva, ela descola. E no momento em que ela descola, vai formar alguns bolsões aqui por dentro. E nesses bolsões tem concentração de micro-resíduos e chama um patógeno, que é uma bactéria acidogênica. Esse patógeno se alimenta desses resíduos, faz a digestão, absorve o que é importante para ele e vai eliminar uma enzima. Esta enzima que essa bactéria produz, que é uma secreção, como a gengiva está descolada, ela é drenada pela gengiva descolada. Então, como ela é drenada, não tem sintomas agudos, são sintomas crônicos. E um detalhe importante, essa enzima é extremamente ácida. Tão ácida que, entrando em contato com a saliva, na nossa clínica nós temos determinadas tarjetas que o paciente com perda óssea, nós colocamos a tarjeta para medir o pH. O pH gira em torno de 2, 3 pontos negativo. Salientando, o pH 7 é o neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é alcalino. O ideal é que seja quanto, doutor? 7,8. Que seja ali no neutro. Neutro para alcalino. Então, o que acontece? Fica menos 2 em alguns menos casos? 2 Uau. negativo. Então, nesse pH, o que acontece? Vamos focar o paciente quando ele dorme, porque com a boca estática, parada, essa saliva está ali parada e o patógeno vai naquelas bolsões onde a gengiva está descolada. Então, ele se alimenta do resíduo, absorve o que é importante para eles e elimina uma enzima. Gera o pH 2.0. No pH 2.0, nós fomos para um laboratório de citogenética e colocamos uma plaquinha de Petri com solução nutritiva com pH 2.0 e colocamos o patógeno e ficamos filmando isso com microscópio eletrônico durante 3 meses. Qual a conclusão? Que o patógeno, a bactéria nesse pH, ela se multiplica a cada 15 minutos. Uau. Então, se você dorme 8 horas, a cada 15 minutos nós temos o que por hora? 4 gerações de bactérias. Então, o cálculo qual é? Você multiplica 8 por 4, de uma noite para o dia, aquela pessoa que tem a perda óssea, ela faz 32 gerações de bactérias, que é uma atividade de doença, uma virulência muito grande. Então, nós desenvolvemos um tratamento em que conseguimos, primeiro, acomodar essa situação do pH. Como nós fazemos isso? Com um aparelho específico dentro do consultório, com ondas ultrassônicas, essas ondas acompanham a onda uma água, um jato de água. Então, essa onda penetra nesses bolsões e remove todos os resíduos, esses patógenos. Mas essa água, ela tem um pH 10.24. E por que eu estou usando uma água acima de 7, 10.24? Porque eu já estou interessado em elevar aquele pH 2.0 ácido que a paciente tem. Segundo, a água é aquecida e ela tem na composição dela 4 tipos de antibióticos. Então, com esses antibióticos e água aquecida
e essa água alcalina 10,24, nós vamos eliminar grandes quantidades desses patógenos, dessas bactérias. Diminuindo a quantidade de bactéria, vai diminuir o quê? A quantidade de enzima. Se diminuir a quantidade de enzima, o pH normalmente começa a subir. Então, da metade para o final do tratamento, um paciente ou uma paciente que tinha um pH 2,0, ela vai já ter um pH 7,8. Qual a importância desse pH? O mesmo patógeno, que no pH 2,0 ele se multiplica a cada 15 minutos, num pH 7,8 ele se multiplica a cada 4 horas. Então, se você dorme 8 horas, você tem 2 gerações de bactérias. Nós temos um contrato de prestação de serviço com essas bactérias. Nós deixamos as mesmas habitar na boca, esôfago e estômago. Isso é uma verdade. Mas quando você insere o alimento na boca, faz o bolo alimentar e começa a engolir, no momento em que você engole, essa bactéria elimina enzimas com o bolo alimentar, que do início do esôfago até o final vai haver a quimiossíntese, que é a primeira fase digestiva. Então, essa enzima da bactéria é importante, porque ela nos ajuda a fazer a primeira fase digestiva que está no esôfago. Mas, em quantidades muito grandes, essa enzima já começa a deixar o pH 2,0 muito ácido. Vai muito além dos problemas só na boca, né, doutor? São Sim. problemas para todo o corpo, né? Sim. Esse desequilíbrio. Doutor, agora, aproveitando o que o senhor falou, eu fiquei com uma curiosidade aqui. A gente tem ouvido falar muito sobre a utilização de água ionizada e de água com ozônio. De fato, isso interfere em alguma coisa, doutor? Pelos estudos, não interfere muito quanto ao pH salivar e a ação da bactéria. Nós tivemos que, só para você ter uma ideia, Jack, fazer citogenética, citogenômica e biologia molecular. Então, eu sou graduado em odontologia, mas eu sou um citogenicista. Eu sou um biologista molecular. Por quê? Porque o fato da perda óssea, como funciona o osso? O osso tem 2 corticais, direita e esquerda, e entre a cortical direita e esquerda, a medula óssea. Então, quando você mastiga sobre o dente... A gente tem foto para ilustrar isso? Tem foto, Nós doutor? temos um caso que eu trouxe. Vamos colocar, porque eu acho que quando o doutor fala, estou aqui tentando imaginar, acho que fica mais fácil a gente ver. Pode colocar uma foto, por favor. Que daí ele explica. Esse caso, por exemplo, veja, uma perda óssea de quase 80%. Mas me parece pelo rosto que não é uma paciente tão idosa. 27 anos essa paciente. Uma paciente jovem, já com toda essa perda óssea. Com toda essa perda óssea. Uau. Então, como ela foi perdendo o osso, começou a haver a extrusão desses dentes. Então, se você remove esses dentes, não vai ter 2 milímetros de osso vertical. Não dá nem para colocar outro. Não dá para colocar implante. Então, você vai extrair o dente e não dá para colocar implante. O que você vai colocar? Uma ponte móvel ali nessa área? Uma dentadura uma perereca ali anos, com né? essa menina? Não tem cabimento. Então, o que acontece? Você, quando recebe a força, faz a mastigação e o osso recebe a força, no momento em que ele recebe o impacto, você perde células na cortical. Só que as células da medula estão no gatilho preparada para repor as células que você perdeu na cortical. Isto é, se você tem a parte funcional óssea realmente funcionando como se deve, você perde células e repõe. Perde e repõe. Se perde e repõe, não tem déficit de células, não tem perda óssea. O fato é que neste caso que nós estamos vendo, o patógeno entrou para dentro da gengiva. Quando ele entra para dentro da gengiva, ele vê osso. O que ele vem? Ele acopla na membrana celular da célula óssea. E quando ele acopla na membrana celular dessa célula óssea, ele joga para dentro dela um RNA de interferência, que vai interferir na leitura da produção da proteína da célula. Isto é, a célula estava produzindo uma proteína certa. Vamos supor que é uma proteína azul. Então, ela fabrica a proteína e o metabolismo está normal. No momento em que o patógeno joga o RNA de interferência dentro da célula, esse RNA de interferência começa a ser lido pelo ribossomo e a célula começa a produzir uma outra proteína que não tem nada a ver. Conclusão, ela não reconhece essa proteína no seu metabolismo, então ela fica inerte. Se ela fica inerte, já mudou o quadro. Você perde células e não repõe. Perde e não repõe. O déficit de células é o quê? Perda de massa óssea.
que é o caso que nós mostramos dessa menina. Já vou voltar para esse caso e para a próxima foto, porque eu acho que a gente tem continuidade dele, mas antes chegou uma pergunta muito interessante. Deixa eu agradecer o Leandro Freitas, que é de Porto Alegre, está assistindo o programa. Obrigada, Leandro. A Maria, de Minas Gerais, ligou para nós e a produção me passou a pergunta dela. Ela disse que a irmã teve câncer de mama e fez quimioterapia e agora está começando a perder os dentes. Segundo o dentista dela, a razão por ela estar perdendo os dentes é a perda óssea. O que pode ser feito nesse caso, A doutor? químio gera muita perda óssea e a químio gera na célula óssea, no processo todo, no sangue do paciente, uma acidez muito grande. Então, eu quero que o telespectador imagine o seguinte: a minha mão, a célula óssea. Se o fluido dentro dela e fora está alcalino, a troca de metabolismo com o meio dessa célula é normal. Que é aquilo que ele falou, próximo do 7,8, alguma coisa Exatamente. Assim. Mas a pessoa que faz a quimioterapia e ela tem uma acidez forte na área intracelular e extracelular e também no sangue, esse sangue ácido, quando chega, o que acontece? A célula fecha, ela quer se proteger daquela acidez. Então, quando ela se protege daquela acidez, contraindo, diminui o quê? A vascularização do tecido. Então, o osso começa a ser um tecido com baixa nutrição. Um osso com baixa nutrição, essa célula está precisando de um aporte de sangue arterial, porque o ciclo dela, que é o ciclo de Krebs, o metabolismo dela, ela precisa de oxigênio. Então, veja, ela já tem a perda óssea, que já está produzindo uma proteína que não é correta. Por isso a célula parou. E, por outro lado, um outro evento, isto é, ela não está recebendo o aporte de sangue arterial alcalino como se deve. É muito difícil você controlar um paciente que fez a quimioterapia e a perda óssea, você conseguir uma regeneração óssea, porque o nosso tratamento hoje, neste caso que nós mostramos, nós conseguimos repor, isto é, como citogeneticista, eu tenho que entender qual a proteína que aquela célula está produzindo, que não tem nada a ver com a célula. Então, eu faço aplicação de laser terapia de 1.800 miliwatts e quando eu faço aplicação nessa célula, eu vou fazer o quê? Neutralizar o RNA de interferência do patógeno e mato o patógeno. Isso é possível, então? É possível. Ela consegue recuperar os dentes? Exatamente. Então, quando eu neutralizo o RNA de interferência e mato o patógeno, não se esqueça, o núcleo continuou produzindo o RNA mensageiro, que volta para o citoplasma e ele entra numa estrutura com duas partes que chama-se ribossomo. O que o ribossomo faz? Vai ler a fita do RNA mensageiro que está nela inserida o código do genoma. E qual é o código do genoma? O genoma diz assim: eu quero que você fabrica a proteína certa, azul. Só que como o RNA de interferência entrou, o ribossomo vai ler a memória celular, não da célula, vai ler a memória celular do patógeno. Conclusão, eu tenho que eliminar o RNA de interferência desse patógeno e repor o RNA mensageiro a ser lido para o ribossomo. No momento em que a célula volta a produzir a proteína certa, ela vai raciocinar como? Bom, agora eu já voltei a produzir a proteína azul, a correta. Não há mais necessidade de eu ficar inerte. Então, a partir desse momento, ela começa já não mais ficar ativa, ela começa a fazer mitose e reprodução celular. Nessa reprodução, fazendo voltar para as aulas de biologia agora. Nessa reprodução celular, vai haver uma reposição de células. Se tem uma reposição de células, eu vou fazer uma regeneração óssea. Mas olha, como você faz a regeneração óssea? Repondo as células. E como você repõe as células? Ativando aquela célula que estava inerte, pois ela estava lendo o RNA de interferência do patógeno e estava produzindo uma proteína que não tinha nada a ver com ela. Eu eliminei o RNA de interferência e o patógeno, voltou o RNA mensageiro e ela começou a produzir a proteína correta. Então, nós promovemos uma recuperação odontológica, sendo que na odontologia convencional, se você olhar só odontologicamente com os conceitos, você tem que fazer duas coisas apenas. Raspa, raspa, raspa para ver se melhora. Raspou, raspou o osso.
raspou o osso, perdeu o osso. Isto é, o raspar significa que você vai perder osso e um paciente que já está com perda óssea vai perder mais osso? Espera um pouquinho. Essa não é uma ideia interessante. Não, mas então, olha, veja bem, a perda óssea não tem solução, o que perdeu, perdeu, remove esses dentes e coloca uma prótese. Não faça isso, porque se você conseguisse remover os dentes e tivesse uma altura vertical óssea para colocar implante, você teria uma opção. Mas se você vai tirar os dentes, não vai dar para colocar implante e vai colocar uma prótese na paciente, é lógico e evidente, pela autoestima que essa paciente tem, se eu conseguir recuperar a estabilidade desse dente, regenerar esse osso e dar uma sobrevida nesses dentes por 10, 12 anos, por que nós vamos remover agora? Quanto tempo demora para o corpo dar essa resposta, doutora? Esse processo que o senhor falou, para que o corpo entenda e a célula se organize de novo da maneira que a gente quer, quanto tempo pode demorar? 6 meses a 1 ano. Vamos mostrar a próxima foto, por favor, para a gente poder falar sobre elas também. Então, olha, esteticamente. Agora, já fizemos o quê? Nós já conseguimos fazer uma regeneração óssea. É a mesma paciente, doutor? É a mesma paciente. Os diastemas nos dentes não existem mais. E um detalhe, enquanto ela mordia e os dentes faziam esse movimento, não tem prótese. Agora ela morde porque os dentes estão fixos na boca. Então, essa paciente diz assim para mim até hoje: doutor, foi ótimo eu procurar o senhor porque eu tinha ido em alguns dentistas e todos unanimemente tinham indicado a extração. Agora, veja bem, o senhor não indicou a extração e me recuperou os dentes. Porque num caso como esse, doutor, eu queria até saber sobre isso. Remove os dentes e faz um enxerto. Não seria tão simples num caso como esse fazer um enxerto, Não seria né? tão simples. Por quê? Você vai fazer um enxerto num osso que tem uma perda óssea, ele tem 35% de vascularização. Eu coloco um enxerto sobre o osso remanescente, esse osso remanescente está com 35% de circulação de sangue. Ele não vai nutrir o enxerto corretamente. Esse enxerto vai reabsorver. Então, nesse caso, o enxerto ósseo não é indicado. Em quanto tempo, mais ou menos, esse resultado, doutor? Esse caso foi 6 meses. Sensacional, eu não imagino a alegria dessa moça. Nossa, você é impressionante. Então, o dentista está raspando e vê que não está resolvendo. De repente, ele vê um programa, eu falando sobre a regeneração óssea, e a paciente diz assim: eu vou lá no Dr. Contatore fazer a regeneração. O dentista fica indignado, porque ele diz assim: gente, ela tem a bolsa, eu vou lá, raspo e colo a gengiva. Ela descola, eu raspo e fico nessa briga. O Contatore vai, ele raspa a mesma coisa que eu, ele limpa e comigo não forma osso, e com ele forma. O que tem de errado? O que está acontecendo nessa história? O que está acontecendo nessa história é que fundamentalmente, eu uso conceitos da citogenética, citogenômica, biologia molecular e trago para a odontologia de uma forma ciência e tecnologia para conseguir fazer aquela célula que está inerte, ela começar a se reproduzir. Muitos colegas que foram fazer o curso conosco já há algum tempo, eles ficaram maravilhados com a citogenética, a citogenômica. E eles dizem: Vicente, agora sim eu estou entendendo, você não só limpa a bolsa como nós limpamos, você faz outras coisas. Bom, quais as outras coisas? Eu pergunto, você raspa, e por que você raspa? Porque eu quero melhorar a condição do ambiente bucal do paciente. Bom, se você quer melhorar a condição do ambiente bucal do paciente, você tem que saber que ele está com pH 2.0, 3.0. Você mede o pH? Não meço e não sei o que é isso. Bom, se você não mede o pH, você está fazendo o quê? Enxugando gelo ou trabalhando no escuro. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu tenho que encerrar, mas para quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 5055 1015, 0 operadora 11 5055 1015. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar aqui contato@odontologiacontatore.com.br. Doutor, para a gente finalizar, eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu quero deixar uma última pergunta, que é: esse procedimento a gente consegue um resultado em qualquer faixa etária? Porque eu fico imaginando que a gente sabe que a idade chega e o corpo da gente muda até mesmo a maneira como produz as células. Um paciente idoso, uma pessoa hoje com 60 anos, com uma expectativa grande de vida ainda, pode ter um resultado como esse da foto que a gente viu? Principalmente o paciente... Brevemente, por favor.
Pode falar. Principalmente o paciente nessa idade. Porque, na realidade, nós temos que analisar que o patógeno jogou o RNA de interferência dentro da célula e nós vamos neutralizar o RNA de interferência que está dentro da célula e fazer com que essa célula volte a produzir a proteína normal. Seja a pessoa com 20, com 30, com 40, com 60 anos, ela vai novamente, a célula, voltar a fazer mitose e se ela faz a mitose, ela repõe novas células. Se ela repõe novas células, nós vamos conseguir uma regeneração óssea com reposição de novas células. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Uma ótima tarde.